Olá, pessoal. Eu sou o professor Arimaté, professor de Física, e hoje nós vamos falar sobre eletricidade. Por que eletricidade? Porque a eletricidade está presente em várias situações do nosso dia a dia. E ela tem uma importância tremenda no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento científico e vários outros ramos do conhecimento humano. E aí, gente, para a gente estudar eletricidade, a gente divide em duas áreas, duas sub-áreas, vamos chamar assim. A parte eletrostática, que é essa parte inicial que vamos começar a falar hoje, e a parte de eletrodinâmica, que é uma sequência, vamos dizer assim, da parte de eletrostática. Em linhas gerais, a eletrostática vai estudar o comportamento dessas cargas paradas, ou seja, repouso. Enquanto a eletrodinâmica vai estudar essas cargas em movimento, que é onde surge a questão da corrente elétrica, a diferença potencial e por aí vai, tá bom? Então, para início de conversa, vamos falar de eletrostática. Para a gente iniciar o estudo de eletrostática, vamos estudar logo, relembrar a questão de alguns conceitos básicos de carga elétrica. E para isso a gente vai pegar um pouco emprestado lá na química, por exemplo, a ideia de átomo. A ideia de átomo que nós utilizamos é essa estrutura aqui, ó, onde temos um núcleo formado com o quê? Com prótons e nêutrons, e orbitando esse núcleo existem os elétrons. O que vai ser a carga para a gente vai ser os elétrons, assim como os prótons, tá bom? Lembrando que os prótons estão fortemente ligados para uma força nuclear, como o próprio nome já sugere, no núcleo do átomo, tá bem? Então, a unidade de carga elétrica, tudo que a gente estuda, a gente precisa quantificar, e essa quantificação aparece uma unidade. Essa unidade, essa informação, geralmente, é homenagem a alguém que estudou, se debruçou sobre tal tema. Então, a unidade de carga elétrica, em homenagem a um físico, tá certo? É Coulomb, que a gente vai ver mais à frente. A carga elétrica, uma carga, ela pode ser positiva como pode ser negativa, mas tanto o próton quanto o elétron, ele tem exatamente o mesmo valor de carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá certo? Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, vamos chamar isso de carga elementar, tá bom? Gente, os átomos, eles apresentam carga neutra. O que quer dizer isso? Que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Vamos fazer uma simulação aqui, gráfica, olha só. O número de prótons, vamos imaginar aqui que este corpo aqui, esse átomo, tenha dois prótons e dois elétrons. Ele está neutro, tá bom? Que é como se encontra na natureza. Por alguma razão, que a gente estuda mais à frente, os processos de eletrização, por exemplo, por alguma razão, esse átomo perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, a gente deixa de chamá-lo de átomo e passa a chamar de cátion. Esse cátion significa que ele ficou com excesso de carga positiva, tá bom? Então, ele perdeu um elétron, ficou com excesso de carga negativa. Por alguma outra razão, esse átomo, por exemplo, ele poderia ter ganho elétrons. Por exemplo, ele estava neutro, por alguma razão, ele ganhou mais um elétron. Se ele ganhou mais um elétron, ou uma quantidade de elétrons, ele passou a estar eletrizado com carga de sinal negativo. Se ele perdeu elétrons, ele passou a estar carregado com carga de sinal positivo. Porém, preste bastante atenção. Primeiro, um ponto. Ele está colocando aqui um número limitado dos prótons e dos elétrons, é um fim muito mais didático. Na prática, são milhões, tá bom? Mas o átomo se encontra neutro. Se tiver 1 milhão de negativa, tem 1 milhão de positiva, e vice-versa. Perceba o seguinte, os dois momentos se referiu, nós declaramos algo sobre elétron, perda de elétron e ganho de elétron. E por que não de prótons? Porque os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo. Então, esses prótons eles têm dificuldade tremenda de migrar de um para outro. Na verdade, espontaneamente não vai migrar. Para você ter uma ideia,
A questão da fissão nuclear, a famosa bomba atômica, é você mandar energia no núcleo do átomo para você fissurar, quebrar esse núcleo e liberar nêutrons, tá bom? É uma outra história. O que eu quero que para esse momento é que o átomo, ou ele ganha, o elemento, qualquer objeto, ou ele ganha elétrons, ou ele perde elétrons, não prótons, só elétrons nessa conversa. Repito, se o corpo perdeu elétrons, passa a ter excesso de positivo, ele fica positivo, tá bom? Se o corpo ganha elétrons, ele passa a ter excesso negativo, portanto, a carga final representativa dele será negativa, tá bom? Essa carga no corpo, perceba pelo que nós estamos comentando, ela vem de quê? Da desigualdade do número de elétrons e prótons. Se o número for iguais, o corpo está neutro, não está carregado. Então, quando há uma desigualdade, tá bom? Entre prótons e elétrons, a gente tem um corpo carregado, tá bom? E ela depende, como a gente acabou de falar, depende exclusivamente dos elétrons. Ou o elétron chega àquele corpo, ou ele deixa aquele corpo, tá certo? E esse elétron, essa carga, ela é a carga de um elétron ou a carga do próton, ela é quantizada. O que significa dizer isso? Que ela assume valores definidos, não existem valores intermediários. Exemplo, eu comparo com o número de gols numa partida de futebol. Numa partida de futebol pode acontecer nada de gol, nenhum. Pode acontecer um, pode acontecer dois, três e assim sucessivamente. Isto é, ele é quantizado esse número de gols. Nenhum time ganha de outro por 1,5 a 0. Não existe isso. Ou 1, ou 2, ou 3 e por aí vai. Certo? Então, a carga, tanto do elétron quanto do próton, elas são, ou a carga ela é quantizada, ou seja, tem sempre o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, de um elétron ou de um próton. Então, se eu tenho um elétron, beleza? Se eu tiver 2 elétrons, se eu tiver N elétrons, então a carga eu posso representar como sendo carga igual o número de elétrons, representando aqui como sendo N, tá certo? Ó, carga igual o número de elétrons vezes o valor de uma carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vejamos a seguinte situação. Vamos retirar 100 elétrons da sua irmã. Qual é a carga que ela vai ficar? O que vai acontecer é o seguinte. A carga que ela vai ficar é o seguinte. Q é igual a N vezes E. Quem vai ser Q? Q vai ser igual a N. Tirou quantos elétrons? Tirou 100. 100 é a 10 ao quadrado, não é isso? 10 ao quadrado. Vezes, só arrumando esse 2 aqui que está horrível. Vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Portanto, a carga total da sua irmã será o quê? 1,6, quer dizer, a carga que ela vai ficar, né? 1,6 vezes 10 a menos 17 Coulomb. Ok, pessoal? Então, se retirou 100 elétrons, ela ficará com excesso de carga positiva. Ok? Avançamos agora para o princípio da eletrostática. Que princípio é esse? Um princípio básico que diz o seguinte, que carga de sinais iguais, quando eu falo iguais, positiva e positiva, ou negativa e negativa. Carga de sinais iguais sofre uma força de repulsão, certo? E carga de sinais diferentes sofre uma força de atração. Muito bem. Condutores isolantes. Gente, o que a gente vai classificar como condutor? Condutor são os materiais que apresentam elétrons livres. Quando você olha aquela classificação da tabela periódica lá, aquela 2, 8, aqueles subníveis, você percebe que o último nível ele fica com 2, 8, 18 ou 32. Quando ele fica, por exemplo, valores que não é isso, a gente entende isso como uma vacância, consequentemente como um elétron livre, tá certo? Então, os condutores apresentam elétrons livres, então ele permite o movimento dessas cargas, tá certo? Já os isolantes, eles não apresentam elétrons livres, consequentemente, eles vão ter dificuldade de passagem de energia ou de transporte de energia. Então, exemplo de condutores, os metais são geralmente bons condutores, claro, tem uns melhores do que outros.
Já os isolantes, um exemplo deles é a borracha. A borracha é um bom exemplo de isolante. Semicondutores são materiais isolantes, mas quando submetida a altas diferenças de potenciais, ela permite a passagem de energia, corrente elétrica, por exemplo. Vamos colocar um exemplo de semicondutores, o ar. O ar, por exemplo, impede que as cargas elétricas da nuvem passem para a Terra e da Terra para a nuvem e vice-versa. Porém, quando esse ar está úmido, está chovendo, por exemplo, a umidade aumenta significativamente, esse ar, que até então era relativamente um bom isolante, ele já não resiste com tanta facilidade quanto antes resistia. Então, ele pode deixar passar uma quantidade de carga, que é a questão dos raios, e o clarão relâmpago. Então, nesse caso, o ar é um exemplo de semicondutores. E os supercondutores? Os supercondutores, desenvolvidos muito mais em laboratórios, são materiais que a gente chama idealizado, que eles permitem a passagem de corrente elétrica, de energia, de maneira geral, com o mínimo possível de perdas, tá certo? São os materiais utilizados hoje em dia, as ligas utilizadas para a questão de produção de chips, de produção de material que você precisa reduzir o tamanho, porém facilitar a transmissão de qualquer informação sem grandes perdas, tá ok? Por exemplo, os computadores, enfim, chips, eletrônicos de maneira geral. Vamos fazer alguns exercícios para a gente retomar, ou seja, reforçar isso. Então, olha só. Esse primeiro vai dizer o seguinte: determine o valor da carga. Bom, quer saber o valor da carga de um condutor que estava inicialmente neutro, mas perdeu 6 vezes 10 a 18 elétrons. Então, o número de elétrons representando como sendo N. 6 vezes 10 a 8 elétrons. E aí, dada a carga elementar. A carga elementar é o 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Muito bem, vamos calcular, tá certo? O valor da carga. O valor da carga será N vezes E, ok? Então, vamos calcular, agora vamos colocar os valores, substituir os valores e fazer as contas. Quem é N? N ele está dizendo que é 6 vezes 10 a 8. E quem é 1,6 vezes 10 a menos 19? Pessoal, vamos fazer esse produto aqui. Deixa eu só jogar para cá. Que é igual 6 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 com 3, 9. 9,6. Produto e potência, mesma base. Repete a base, tá certo? E vou subtrair os expoentes. Portanto, 8 menos 19, menos 11. A unidade de carga, Coulomb. Pronto. Cerrou aqui. Certo? Vamos fazer mais um para reforçar o nosso conhecimento. Vamos lá. Duas pequenas esferas metálicas de massas desprezíveis estão suspensas em repouso por fios isolantes. O sinal da carga de cada esfera está indicado na figura. E a ausência de sinal indica que a esfera está eletricamente neutra. Quais das situações são possíveis e justifique? Olha só. Aqui eu tenho uma positiva e uma negativa. Gente, o que é de se esperar? Que esses dois corpos estejam sofrendo uma atração. Porém, a configuração correta para ele seria isso aqui, ó. Porque os dois corpos estão sofrendo atração. Por que estão sofrendo atração? Porque têm sinais opostos. Esses dois aqui têm mesma carga, porém, mesmo sinal, né? De mesmo sinal. Porém, eles deveriam estar acontecendo aqui entre eles uma força de repulsão. Então, a configuração correta seria algo dessa natureza, ó, onde esses corpos estariam sofrendo uma força de repulsão. Aqui eu tenho um positivo e um negativo.
O que deve estar acontecendo entre eles? Uma força de atração, que é a mesma configuração do nosso exemplo aqui. Então, ele está perguntando qual é a correta. Essa aqui é a que está correta, tá certo? Por quê? Porque carga de sinais opostos sofre uma atração. Ok, pessoal? Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos voltar com os processos de eletrização, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.